Nós buscamos, sobretudo nesse vídeo, nessas apresentações, nessas videoaulas, fazer uma síntese da história da filosofia. Obviamente não foi possível fazer em apenas um vídeo pela quantidade de conteúdo que nós temos para abordar, mas eu estou procurando fazer nessa divisão de vídeo algo mais simples, mais resumido. Os vídeos que eu gravei anteriormente já tem alguns meses, né, os 5 anteriores, que falamos do início da história da filosofia, falamos dos sofistas, né, dos pré-socráticos e posteriormente falamos também dos clássicos gregos, Platão, Sócrates e Aristóteles. Agora nós passamos para o final da filosofia antiga, que nessa videoaula pretendemos então fazer esse final da filosofia antiga. Então foi isso, né? Os pré-socráticos, só vendo aqui na apresentação. Aqui nós podemos citar, eu não sei se foi abordado, mas uma filosofia paralela à, à filosofia, ao pensamento, o pensamento ocidental é o pensamento oriental, né? Que nós não estudamos tanto, porque não faz tão parte da nossa cultura, mas nós praticamente por senso comum, pela popularidade da filosofia oriental, nós conhecemos Buda e outros pensadores, Confúcio, pela sua, né, busca pela verdade através do autoconhecimento, da meditação, do encontro do eixo do eu, que isso levaria ao equilíbrio. E, né, os sofistas, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, e terminamos em Aristóteles. E depois de Aristóteles, né, vimos em Aristóteles algumas teorias, a teoria de abstração e de silogismo, que é a lógica, o conceito de ato e potência, ato que é, potência que vinha a ser, forma e matemática, substância e acidente. Quem se interessar pode ver os outros vídeos. Aproveito para agradecer aqui nesse momento aos comentários e pedir que vocês continuem comentando, curtindo, no gostei, que isso até mesmo incentiva a continuar a fazer essas apresentações. Como eu sou um professor de sala de aula e trabalho também com educação à distância, mas pelo ETEC, que é algo bem fechado, né? As aulas não tem no YouTube e tudo mais, eu procuro fazer esse vídeo da síntese da história da filosofia por uma vontade particular mesmo, de compartilhar a experiência do estudo, e também eu o faço em tempos de férias, porque, como vocês sabem, a vida de um professor geralmente é bem ocupada. Então, obrigado a quem comentou e continue comentando. E vamos partir para a filosofia helenística, que com ela nós encerramos a Idade Antiga, nossos vídeos que abordamos a Idade Antiga. E o que foi o período helenístico? Foi aquele período em que a expansão, né, com a conquista da Grécia pelos macedônios, e então por toda aquela conquista de Alexandre o Grande, né, efetuada pelo Alexandre o Grande, nós entendemos essa parte como um período helenístico. E foi um período que abordou um processo cultural grego, né, da cultura clássica grega, e também das culturas orientais. Teve a conquista, porque Alexandre o Grande conquista não só a parte grega, as cidades gregas, mas também cidades orientais. O mesmo processo que se deu no campo filosófico também se deu no campo da arte, das ciências, da religião, da educação de uma forma geral. E nós temos as escolas platônicas, a chamada academia, a escola platônica, e a escola aristotélica, né, o liceu, conhecido como liceu, que são
dirigidas nessa expansão. Pelos discípulos desses grandes mestres dos clássicos da filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, nós temos agora então uma difusão, uma propagação dessa filosofia, mas com a característica bem peculiar daquelas cidades que foram conquistadas. Então, surgiu-se inúmeros movimentos filosóficos nessas cidades, usando da filosofia clássica grega, usando dos clássicos, principalmente Platão e Aristóteles. Lembrando que Platão e Aristóteles têm uma continuidade do mestre Sócrates, né? E eu certamente não iria falar de todas as escolas, mas posso dizer de três principais, né? Uma característica geral, perguntando uma característica geral da filosofia helenística, e nós dizemos que foi a busca pela felicidade, cada um à sua forma. O epicurismo, a famosa escola epicurista, daí surge o termo epicurismo que nós usamos para falar de pessoas que dão um valor, uma atenção ao prazer, né? O epicurismo, que tem a sua filosofia retratada nas artes como algo de um esbanjar das questões que davam prazer. O sexo, a bebida, a amizade. Epicuro valoriza muito tudo isso. Mas ao contrário do que muitos dizem, ele não era alguém que não tinha pudores. Ao contrário, ele diz que o segredo da felicidade seria uma vivência dos prazeres de forma moderada, onde que a razão seria aquilo que vai julgar isso, né? A razão deve ajudar-nos a conhecer os prazeres que podemos vivenciar na existência, sendo que esses prazeres podem ser negativos se não vividos de forma moderada. A filosofia, então, para o epicurismo, permite evitar o sofrimento. Ele propõe a ideia de fazer uma reflexão do prazer, do domínio do corpo, das formas de viver o prazer, como algo para se evitar o sofrimento e atingir o equilíbrio entre todos os prazeres que a vida oferece, né? Deixa eu só passar aqui. Tem também a ataraxia, que é um termo grego, né, para se definir aquele estado lúcido de uma ausência de dor, de preocupação, que para os epicuristas a ataraxia é a única e verdadeira felicidade possível para uma pessoa. O Epicuro, então, ele vai... Até hoje nós trabalhamos ideias de Epicuro para se fazer uma reflexão acerca dos prazeres, do sexo, da bebida, e também muito utilizado de uma forma poética. Vocês vão ver sempre citações aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e essas coisas que mandam de mensagem, tem um pensamento de Epicuro. Muito de Epicuro perdeu. Epicuro, ele perdeu muita coisa, tinha muitos escritos nas pedras, no jardim epicurista, o famoso jardim epicurista, onde que ele levou todos os amigos para morar com ele. Porque Epicuro diz que a amizade, ela tem um poder de fazer o homem encontrar a sua paz, fazer o homem encontrar o seu verdadeiro eu. O amigo, ele serve para isso. E o amigo, o prazer para ele de comer, de beber, de sexo e de provar da existência, não faz sentido se você não tiver amigos. Inclusive, uma frase famosa de Epicuro é que ele diz o seguinte, que existe um grande prazer do homem em comer, mas não importa o que está sob a mesa, importa quem está em volta da mesa. Ou seja, não importa o alimento que está sendo servido, importa as companhias que você está partilhando.
E ele leva isso muito a sério, compra um lugar afastado, né, o jardim epicurista, e lá eles vivem em harmonia e gozando dos prazeres da vida. Então, uma frase dele é que aquele que inspira medo aos outros não está ele próprio livre desse medo. E falando de medo, Epicuro, ele também é reconhecido nas suas citações pelo aquilo que ele fala do medo da morte. Ele diz de se evitar ter medo da morte. Porque a morte não é nada mais para nós do que algo inevitável, né? Não há o que temer a morte, segundo ele. Tá, ele raciocina o seguinte: se o objetivo da vida é a felicidade e a morte é o fim do sofrimento, né? Não pode ser fisicamente dolorosa porque ela é o fim do sofrimento. A morte também é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa. Que nossa felicidade é causada pelo medo e nosso maior medo geralmente é a morte. E podemos constatar isso conversando com amigos e familiares e perceber o quanto, até mesmo hoje na nossa cultura, nós temos uma ideia de morte que causa medo. Por quê? Porque existe um mistério. Por mais que a pessoa tenha fé, existe nela talvez um ceticismo, uma dúvida do que vem depois. Então, segundo ele, superando o medo da morte, né, superar o medo da morte, nós podemos então ser felizes. Que é uma reflexão que causa muito espanto, até porque a ideia de Deus de Epicuro, ele questiona, por exemplo, a ideia de onipresença, onisciência e a bondade de Deus. Também um pensamento dele bem que você encontra bem em livros é dizer isso na questão de Deus. Se Deus é todo poderoso e Deus é bom, então ele poderia usar o seu poder para acabar com o mal. Se ele não acaba com o mal, é porque ele não é bom ou porque ele não tem poder. Então, se ele não é bom ou não tem poder, logo ele não deveria ser chamado de Deus. Certamente uma provocação bem interessante para se responder depois quando formos falar da bondade em Santo Agostinho. Então, o epicurismo tem várias reflexões, não vamos nos prender a ela, já gastei bastante tempo falando de Epicuro, mas, por exemplo, para você que está estudando para um vestibular, para se recordar da ideia epicurista, basta lembrar da ideia de ataraxia e do homem encontrar o seu eu, o seu eixo, né, para ter uma paz interior, e a isso buscar a felicidade através da vivência dos prazeres moderados, onde a razão vai controlar o homem para viver os seus prazeres, e que o homem não pode ser feliz sem prazeres. Então vamos aos cínicos. O cinismo também é um movimento helenístico, e ele é lembrado por seu grande representante, que não é o fundador da escola, que é Diógenes. E Diógenes conta uma história dele, de que ele encontrou com Alexandre o Grande, o temido, o conquistador, né, o guerreiro, o militar Alexandre o Grande encontra com Diógenes. E Diógenes vivia num barril, como mostra aí nessa imagem. Primeiro, cinismo. Os cínicos, a etimologia significa aqueles que vivem como cão, como os cães. Na cidade, os cães, né, os cães que vivem soltos e tal. Então, aquele que vive como cão, come o que acha e vive numa simplicidade, digamos assim. A palavra-chave para se sintetizar o cinismo é lembrar da felicidade como a vida simples. Por quê? Os cínicos buscavam a simplicidade, considerando os homens como animais e, sendo assim, vivendo como os animais, vivendo a sua natureza animal, preocupando somente
com as necessidades mais simples. Lembra que eu falei para vocês que uma característica geral do helenismo é a felicidade? A felicidade para o epicurismo era a vida dos prazeres, a vivência dos prazeres moderados. Para os cínicos, a felicidade vai ser viver a simplicidade. A felicidade se encontra nas coisas mais simples. E aí fica a frase do cínico, do Diógenes: tem mais quem se satisfaz com o mínimo. Claro que hoje, nas nossas aulas de filosofia, nós podemos usar muito dos textos de Diógenes, do pensamento de Diógenes, com essa ideia de tem mais quem se satisfaz com o mínimo, para questionarmos, fazermos uma reflexão da loucura do mundo contemporâneo que vivemos. Esse mundo capitalista. Certamente, os cínicos, eles não se desculpe. Os cínicos não estariam satisfeitos com a realidade capitalista, porque eles dizem que o segredo da felicidade está nas mínimas coisas e não nas grandes, em conquista e o homem viver de poderes, e sim do homem viver a sua natureza animal. O Diógenes também, desculpe, eu comecei a contar a história e não continuei. O Diógenes vivia no barril e diz que Alexandre o Grande chega para ele: olha, Diógenes, fiquei sabendo que você é um grande sábio, quero te dar fama, poder, status, e me peça o que for, até metade do meu reino, e eu lhe darei. E aí Diógenes olha para ele, cinicamente, diz: olha, por favor, chegue um pouco para a direita ou para a esquerda, pois está tampando a luz do sol que está me alcançando. Dizem que Diógenes tomava um banho de sol como um presente da natureza, que era o sol. Ele tomava todos os dias seu banho de sol. Ficou claro, então, os cínicos, a ideia do cinismo, de satisfazer com pouco, a felicidade está nas mínimas coisas. E agora passamos para uma última escola a comentar do período helenístico, que são os estoicos. Os estoicos, nós temos uma raiz também na filosofia de Platão, e os estoicos têm o seu principal representante, o Zenão, ou Zenon, né? O Zenão de Cítio, que eles pensavam no seguinte: a felicidade, ela está no dever. O homem tem o seu dever. Como assim? A ideia de dever ético é trabalhada em Kant, mas ele vai falar do dever. O estoicismo, que é fundado pelo próprio Zenão, é uma corrente filosófica de grande influência no helenismo. Nesse período helenístico, talvez a mais conhecida escola seja a de Zenão, que teve um estudo mais sistemático, né? E os estoicos defendem a realidade racional. Aqui a ideia é bem platônica da razão, que a felicidade se alcança entendendo qual é o curso da natureza e do universo. Como assim? Para ele existe um fluir da existência, da natureza, do universo, que eu só vou ser feliz quando eu estiver coerente com essa natureza. Então, saber agir sem enfrentar as leis da própria natureza, que isso nos ajudará sim ser feliz. E a ideia de dever é o seguinte: pense, nós não dispomos de poderes para alterarmos a substância do universo. Nós não temos um poder para alterar a lei da natureza, o funcionamento da natureza, aquilo como o mundo funciona. Mas pela filosofia nós podemos compreender e viver segundo a própria natureza. Assim, em vez
do prazer dos epicuristas, Zenão propõe o dever. O dever que é vinculado à compreensão de ordem cósmica, de ordem do universo. Como isso então seria o caminho para a felicidade. Eu tenho o dever de compreender como a natureza funciona e ser coerente a ela. No final da filosofia antiga, ainda como uma raiz do próprio helenismo, nós temos o neoplatonismo e o agostinismo, que aí já é passando para a própria filosofia medieval. Plotino, ele resgata as ideias de Platão, mas com a visão de Deus. Praticamente todos os filósofos tinham uma visão de um ser superior nesse momento helenístico e na própria filosofia clássica. Mas Plotino, ele resgata os textos do Platão, né, do grande Platão, e representa essas ideias como uma tentativa de conciliação entre razão, filosofia e uma ideia concreta de Deus. Mas Plotino não vai ser, apesar do fundador da escola neoplatonista, ele não vai ser o principal pensador do neoplatonismo. Porque nós vamos ter, no próximo vídeo, quando entrarmos em filosofia medieval, vocês vão ver que o grande cristianizador, ou que vai dar uma noção realmente de cristianismo, uma noção de ideia de Deus cristã, é o Santo Agostinho. Ok? Então, no próximo vídeo falaremos sobre Idade Média e alguns questionamentos de fé e razão. Esse é o vídeo, mais um vídeo, o 6º vídeo da série de videoaulas, buscando fazer uma síntese da história da filosofia, compreendendo quem quer conhecer um pouco da história da filosofia, algumas áreas. No final nós falaremos de algumas temáticas de reflexão da filosofia. E no próximo vídeo falaremos sobre a Idade Média. Por favor, clique aí em gostei e assista os nossos outros vídeos e deixe seu comentário, que isso contribuirá para que eu possa melhorar as nossas próximas videoaulas. Até o próximo vídeo então, um abraço e o meu nome, Professor Ítalo Silva.